Ó, tá gravando. Galera que não assistiu a nossa aula aqui ao vivo agora, pode assistir depois no YouTube. Então, se você estiver assistindo agora no YouTube, deixe sua dúvida e sua pergunta aqui embaixo no vídeo. E a galera que tá aqui online comigo, tem a oportunidade de conversar no chat. Essa é a vantagem da gente conversar aqui online, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver quem tá aqui online comigo. Ó, Garrido, Lucas, Toriano, Dr. Lucas Dória, Dr. Paulo Galvão, Flavinha, Luana, Daniele, Judilire, Steve, Otávio e H. Marcelo. Muito bem, o pessoal vai entrando aí. Tá no horário ainda. E vamos lá, pessoal, ó. Quem aí já está inscrito lá pro nosso evento, a Jornada do Advogado High Level? Tá todo mundo inscrito já? Não deixem de se inscrever, hein? Vocês vão receber uns materiais bem legais lá no nosso evento. Lá é legal porque tem as aulas estruturadas, né? E aí vocês vão receber direitinho ali uns materiais, uma linha de raciocínio bem legal. Quem é a primeira vez que está aí com a gente, hein? Comenta aí no chat. Quem é a primeira vez que aparece aí com a gente? Tem uns nomes novos aqui que eu nunca tinha visto. Tem uma galerinha nova aí. Garrido, grande Garrido, seja bem-vindo, cara. Legal ter você aí. Quem mais é novo aí, pessoal? Tem mais alguém novo aí que nunca assistiu nossas aulas aqui ao vivo? E quem não assistiu, joga alguma coisa? Joga algum jogo? Conhece algum game? É uma pergunta redundante, né? Porque normalmente quem tá aqui é quem curte o cenário, né? Dificilmente alguém não gosta do mercado, não gosta do cenário. E vamos lá, ó, tem umas perguntas aqui que eu separei, eu vou colocando aqui no chat, tá? A gente vai separando e perguntando aqui, eu vou colocar para vocês acompanharem comigo. E a maior parte das perguntas que vieram aqui são, assim, perguntas bem interessantes sobre a atuação de fato aqui nesse mercado, né? Algumas relativas aos jogos, não sei se vai dar para responder tudo, pessoal. As nossas aulas aqui, elas têm uma duração média de 40 minutos, 45 minutos, tá? São aulas relativamente curtas, mas que a gente passa um conteúdo bem legal aqui, que dá para vocês irem pegando as dicas que a gente compartilha aqui para iniciando dentro desse cenário, dentro desse mercado, tá? Esse é um mercado grande, é um mercado que cresce cada dia mais e as demandas que ele proporciona aqui para o advogado são demandas altamente lucrativas, tá? Então, sempre quando a gente faz as nossas aulas, os nossos encontros e o conteúdo que a gente divulga aqui, é sempre com uma intenção, tem uma intencionalidade, que é fazer com que vocês captem a mensagem e apliquem isso na prática para conseguir atuar dentro das suas respectivas áreas de atuação dentro do mercado, tá? Não sei se vocês sabem, mas aqui no mercado gamer dos esportes eletrônicos a gente aplica todas as áreas do direito, tá? Do direito público ao direito privado, a gente passa por diversas áreas do direito e a gente consegue ações aqui que têm valores elevados e bastante consideráveis. Por isso que a gente anuncia, que sempre fala, né, que a gente tem uma métrica aqui na comunidade, das pessoas que já fazem parte dessa comunidade há mais tempo e atuam de fato aqui nesse mercado, a gente tem uma métrica de R$100 mil anuais aí, pelo menos, tá, de faturamento para quem implementa essa nova área, aí, ou seja no seu escritório, seja na sua atuação independente, como advogado, como advogada. Então tenha em mente que o nosso grande objetivo aqui é falar sobre esse mercado e o faturamento que ele traz, tá? E não tenham vergonha não, viu, gente? Muita gente fica com vergonha de falar de faturamento, eu não quero falar de dinheiro, não é legal, não é bom. Esqueçam isso, tá? A gente tem que viver, a gente tem que prestar os nossos serviços aqui com bastante qualidade no mercado para a gente cobrar honorários dignos, tá legal? Isso é muito importante. Esse mercado está começando agora. Esse mercado, a gente não cai naquela vala comum da advocacia tradicional, em que, por exemplo, advogados não cobram pela reunião só para não perder o cliente. E aí você vai lá e quer cobrar pela reunião, você não consegue porque tem outro que não cobra. Isso é muito difícil. Esse é um efeito de um mercado absolutamente abarrotado, né? E você vai sempre encontrar isso no mercado tradicional. Esse mercado é um mercado novo, começando agora. Então a possibilidade que a gente tem aqui de conseguir trazer uma rentabilidade para a advocacia maior é mais provável. Tá legal? Deixa eu pegar uma primeira pergunta aqui que eu separei. Ó, vamos lá. Primeira perguntinha aqui, ó. Vou compartilhar com vocês no chat, tá? Não sei se todo mundo aqui tem afinidade ou não com o Discord, tá? Mas o Discord é uma ferramenta fenomenal, fantástica. Tem um chat aqui do lado, nos botõezinhos aqui em cima você vai encontrar o balãozinho do chat. E essa pergunta veio aqui de um colega. Ele falou assim, ó: eu me sinto desanimado, né, com o direito tradicional. Não me vejo atuando com as demandas comuns do mercado, mas tenho medo de me dedicar aos esportes eletrônicos. O que fazer? Curto e grosso aqui, sendo direto.
vai com medo mesmo, cara, com toda sinceridade ao colega aqui, vai com medo mesmo. A gente só descobre, gente, a gente só descobre o improvável, a gente só descobre muitas vezes o nosso sucesso quando a gente enfrenta, né, esses medos que a gente tem. Esse daqui é um medo que eu tinha há 16 anos atrás, quando eu comecei a atuar nesse mercado. Quando eu comecei a atuar nesse mercado, todo mundo fechava as portas para mim. Eu queria estágio, eu não conseguia. Eu queria um escritório bom para trabalhar, eu não conseguia. Todo mundo foi fechando as portas. E o escritório que eu consegui, eu fiquei um tempo lá, mas eu fiquei absolutamente estagnado dentro do escritório, com uma remuneração baixa, que não tinha uma probabilidade de crescer financeiramente e nem ali dentro do próprio escritório. E aí eu resolvi sair e, com medo, fui lá e abri o meu próprio escritório, né, junto com um sócio. Vocês vão ver a minha história depois um pouco melhor lá na jornada, tá? Do advogado high level. Quem não se inscreveu, se inscreva, tá? Que vocês vão ver lá direitinho como foi minha trajetória e tudo mais. Isso é legal compartilhar, não só a minha, mas a história de outras pessoas também é legal sempre ouvir. Eu gosto, pelo menos, né? E quando eu comecei assim, gente. As pessoas fechavam as portas, eu fui com medo mesmo pro mercado e a minha atuação sempre foi com direito e tecnologia, desde o comecinho, né? E aí eu encontrei esse nicho dos games e esportes eletrônicos. E eu fui meio que desanimado lá atrás, porque as pessoas falavam, isso não tem sucesso, né? Isso não tem futuro, né? Você quer trabalhar com uma coisa que é algo que é um mercado infantilizado para advocacia, você não vai conseguir romper barreiras. Enfim, aquela coisa é difícil, né? Você ouvir quando fica tipo, batendo na cabeça, né? Mas muitas vezes você não precisa ouvir necessariamente o que tem na razão. Você pode ouvir o que está dentro do seu coração. E foi o que eu fiz. E aí eu continuei nesse mercado e, enfim, com dificuldade fui desbravando. E hoje eu cheguei onde eu cheguei. E a gente tem demandas aqui. Hoje o meu escritório faz uma advocacia full service para esse mercado, né, para as empresas. E é algo que vocês podem e devem replicar, tá? Porque para chegar nesse faturamento de 100 mil reais, gente, anuais, é uma das ações que a gente recomenda, ações assim estruturais, tá? Para dentro do seu escritório, é que você atenda esse mercado no full service, porque o full service é o que faz sentido aqui pra gente. Não que você não vá conseguir ter um faturamento desse com uma única ação, trabalhando num único nicho ou subnicho do direito gamer dos esportes eletrônicos, porque você consegue. Tem reclamação trabalhista que você pega aí, por exemplo, peguei uma reclamação trabalhista aqui de GTA RP. GTA é um jogo, RP é um roleplay, né, que é um... Depois eu explico direitinho, tá? Mas são servidores paralelos que a Rockstar autoriza com que eles funcionem. Então, tinham funcionários que trabalhavam internamente. São ações de mais de R$ 1 milhão. E aí você pega com uma ação, você consegue tirar honorários muito superiores a isso. Agora imagina você fazendo um full service, ampliando o leque de atuação do seu escritório, fazendo direito do consumidor, em ações, por exemplo, banimento de contas, fazendo as reclamações trabalhistas, fazendo uma advocacia para time, que é altamente lucrativo, você consegue fazer contratos de honorários mensais para times, gente. O que se tem de transação de jogadores, né? Fluxo de entrada e saída de jogadores, sessão de direito econômico de um lado e para o outro, e vai. Né, a rentabilidade que o advogado tem nesses contratos, ela é muito alta, ela é muito interessante de se fazer. Né? Então aqui o full service ele é muito interessante para a gente, tá? Então quando o colega faz essa pergunta, né? Eu tô com medo, né? Tenho medo de entrar aqui no direito gamer. Cara, vai com medo mesmo, especialmente se você não tiver, né, assim, muita coisa a perder, sabe? Muitas vezes você está, e assim, você tem que ir com prudência, claro, eu falo isso daqui, não é para você largar, jogar tudo pro alto e sair correndo para fazer qualquer coisa, né? Não é isso, interpretem bem aqui o que eu quero dizer, tá? No sentido de você se planejar para você começar a atuar com isso. Porque, cara, esse daqui é o mercado do futuro, né? A gente tem 120 milhões de consumidores de jogos eletrônicos no Brasil hoje. Metade da população brasileira consome jogos, gente. Isso daqui é um número, é uma métrica muito alta. É uma métrica muito alta. E se a gente tem 120 milhões de consumidores de jogos, e aí a gente pega dos jogos mais simples aos mais complexos, tá? Mas a gente tem 120 milhões, isso aqui é um número gigantesco, é muita coisa. Isso significa que o mercado continua crescendo, continua se reinvestindo no mercado, as pessoas continuam desenvolvendo jogos, continuam organizando campeonatos e torneios, e o mercado vai se retroalimentando, e ele não para. E os dados mostram pra gente que, por exemplo, essa molecada de hoje, dessa geração atual, eles não querem saber do futebol. Né? Esquece futebol, eles não querem isso, eles querem games, jogos eletrônicos, para eles é o que interessa. Né? Eles não assistem mais a Globo, eles vão assistir o Gaules, vão assistir, enfim, outros streamers que estão ali dentro das suas plataformas prestando entretenimento para eles, e eles consomem entretenimento desses streamers, que os streamers pra gente nesse nosso mercado também é um grande empresário que paga a gente por mês. Então vai com medo. Você tá com medo? Vai com medo mesmo, cara. A gente só conhece o improvável, a gente só conhece o nosso destino muitas vezes quando a gente enfrenta esses obstáculos que às vezes estão só na nossa cabeça.
né? É lá na frente que a gente encontra o inevitável, o improvável enfim, com prudência, tá? Sempre. Mas vai com medo mesmo, cara. Não fica com receio, não, de buscar algo que, enfim, especialmente é o seu sonho, né? E é isso que você tem que fazer. Ó, uma outra pergunta aqui, ó, que um colega mandou. E essa daqui é legal. Ó, a pergunta do colega é a seguinte: quais habilidades fora da advocacia você acha essencial para ganharmos dinheiro? Fantástica essa pergunta, vai. Fantástica. Primeiro porque ele falou claramente, né? Quero ganhar dinheiro. E tá tudo bem, cara. Tomara que você ganhe muito dinheiro. E é o meu maior desejo isso daqui. Na comunidade é o que eu desejo para todo mundo, de verdade. Mas, ó, a gente tem muitas habilidades, né? Advogado, a gente não pode ser, né? Como a gente aprende na faculdade. Na faculdade ensinam que a gente tem que conhecer 5 doutrinas, tem que conhecer a vertente das jurisprudências e tem que estudar. Isso é verdade. Tá tudo certo até aí. Mas não é só isso. É muito mais do que isso. Advogar é muito mais do que isso. Advogar é articulação. Advogar é comunicação. Advogar é vender. Pô, quando você faz o teu contrato de honorários, o que você acabou de fazer com o cliente? Você acabou de vender um serviço. Você acabou de vender um serviço jurídico. Se você não conhecer protocolos de venda, as métricas de venda, muito dificilmente você vai conseguir ter uma advocacia plena. Você só consegue chegar à plenitude da advocacia quando você tem a habilidade, por exemplo, né, de vender os seus serviços, de vender o seu peixe. Então você tem que entender como é que funcionam, por exemplo, os protocolos de venda e gatilhos de persuasão que fazem o cliente ativar determinadas partes do cérebro dele para adquirir o seu serviço jurídico, né? É assim como fazem, por exemplo, em qualquer lugar que você vai, né? Você vai no shopping center, você chega lá, você vai comprar um tênis, cara. Você chega lá, tem sim uma placa, né, de R$ 1.000 por 200. Você olha e fala, pô, vou fazer um bom negócio, vou comprar 10. Mas sempre teve 200. O que é aquilo? É protocolo de venda, gatilho mental, gatilho de ancoragem de preço. O cara anuncia por 1.000, hoje você paga 200. Tá tudo bem. Isso é um gatilho, é um protocolo de venda do mercado. E o advogado tem que saber disso e trazer essa mesma ideia para a advocacia. Tem que chegar lá para o teu cliente e falar assim, olha, se você conseguir fechar aqui o contrato hoje, eu consigo te dar um desconto de tanto. Isso aí você já tem que embutir no preço, tá? Te consigo te dar um desconto de tanto. Mas se você vier amanhã, talvez eu não consiga nem te atender, porque eu tenho uma série de demandas aqui que vão tomar muito meu tempo. E se eu trouxer mais uma demanda como a sua, por exemplo, eu vou começar a perder a qualidade do serviço, eu não quero que isso aconteça. Então talvez eu tenha que rejeitar o serviço aqui com você. É difícil falar isso, né? Só quando você tem um pouco mais de experiência você chega nessa conclusão. Mas no começo a gente fica meio inseguro de agir dessa forma. Mas esse é um outro gatilho de persuasão. É o gatilho do desapego. Você mostra para o cliente que é mais importante ele te contratar do que você receber os honorários dele. Isso é poderoso. Isso é poderosíssimo. E essa é uma habilidade que a gente tem que ter, que assim, vem meio que fora da advocacia, né? Que é protocolos de venda. E fora isso, a comunicação, né, gente? Comunicação também é muito importante. Eu sei que tem gente que tem muita dificuldade. E assim, a gente percebe, né, que com o tempo, gente, a gente quer se tornar sempre assim muito... A gente quer se tornar sempre uma pessoa melhor, né? A gente sempre quer atingir a plenitude da nossa vida, da nossa profissão, vida pessoal, vida profissional. Isso só acontece com o tempo, né? Só com experiência. Hoje eu tenho quase 40 anos, estou com 39 anos de idade. Tem muita coisa que eu não sabia lá atrás. Hoje eu sei. E era lá atrás que eu queria ter construído tudo que eu construí até hoje. Só que isso é tempo, isso requer tempo. Só que o mercado também está num momento diferente. Né? Quando eu comecei, o mercado ele era muito pequenininho aqui no Brasil. Aliás, pequenininho não, vai, ele era grande. Ele era grande, mas ele era muito desestruturado, né? E as empresas operavam muito de fora do Brasil. Hoje as empresas operam muito de dentro do Brasil. E hoje cresceu muito, né? Então, de repente, vocês conseguem aí trazer uma diferenciação para a advocacia de vocês dentro desse nicho de mercado, como a gente vê aqui dentro da comunidade que os colegas conseguem muitas vezes num espaço de tempo menor, né? Vocês vão precisar de 16 anos como eu fiz, né, para chegar
a conseguir uma carteira de clientes e fazer só isso. Mas isso que isso que é interessante entender, sabe, gente? Que a gente precisa de tempo também, né? Habilidade a gente vai adquirindo com o tempo. Então você vai criar habilidade de venda, você vai criar habilidade de comunicação, habilidade de oratória, né? Habilidade na escrita, habilidade no uso de ferramentas digitais que vão facilitar o seu dia a dia. Tudo isso vem com o tempo. Então a gente precisa praticar, precisa viver esse mercado, precisa viver isso, para que a gente possa conseguir reunir todas essas habilidades aí que vem, assim, entre aspas, né? Que são fora da advocacia. Tá? Olha essa outra pergunta aqui que legal também. O colega pergunta assim, ó. Se é possível atingir a estabilidade financeira com a advocacia no direito gamer? E naturalmente sim, né? Senão eu não estaria vivo hoje. Eu não estaria vivo hoje. Ó, o que o Garrido falou é muito verdade, hein? Boa, Garrido, bem observado, cara. O Garrido falou assim, a habilidade de venda é atrelada na segurança financeira também. O sujeito, sem ter grana para sobreviver, aceita qualquer negócio. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Mas muitas vezes, Garrido, você tem que se preparar mentalmente para você, assim, entenda o que eu vou falar aqui no bom sentido, tá? Você tem que enganar a sua mente, você tem que enganar a sua cabeça, né? E você tem que se colocar na postura, na posição de alguém que já tivesse uma plenitude financeira. Mas não para efeitos de você sair gastando o que você não tem, tá? Mas para efeitos de você agir, né, nesses momentos determinados como alguém que tivesse muita coisa ali para fazer. Você pode mostrar isso para o cliente, por exemplo, numa reunião. Né? Mostrar para ele que você tem ali uma agenda lotada, uma agenda cheia, e que ele precisa ali meio que cumprir os teus horários. Porque se não for de acordo com os teus horários, de acordo com com o seu tempo, né, ele que quer te contratar. Né? Não é você que está pedindo favor para ele. É isso que a gente tem que pôr na cabeça e a gente tem que criar essa habilidade também, sabe? Isso é muito importante. Mas bem observada aí a sua colocação, é o que acontece normalmente. Aí o colega perguntou, né, se é possível atingir a estabilidade financeira com a advocacia no direito gamer. É, gente, é muito possível. E ó, eu vou falar aqui com bastante sinceridade com vocês, tá? Quando você entra nesse mercado, é que as pessoas ainda não têm visão, as pessoas não conseguem enxergar, né, o potencial desse mercado e o que tem por trás dele. Mas quando a gente pega os dois mercados, o mercado gamer e o mercado dos esportes eletrônicos, eles são dois mercados diferentes, mas eles estão ali umbilicalmente interligados, tá? Mas são diferentes. Um, que é o desenvolvimento de games, a gente fala na produção dos jogos, a gente fala no desenvolvimento dos jogos. Então a gente tem desenvolvedoras e estúdios que são assim, multibilionárias, indústrias, é uma indústria multibilionária, que ela supera em faturamento a indústria hollywoodiana musical e cinematográfica. A indústria do game, tá, ela fatura mais que essas duas indústrias juntas. Isso não é de hoje, já é de muito tempo atrás. E hoje a gente tem no Brasil muitos incentivos, inclusive, sobretudo, por conta do nosso novo marco dos jogos eletrônicos, que hoje a gente tem a previsão para incentivos para a criação de jogos. Então esse é um mercado que você pode apostar e muito, porque a gente tem ali empresas que vão te pagar, por exemplo, de forma recorrente, mensalmente. Quando a gente vem para o cenário dos esportes eletrônicos, que é já uma esfera competitiva do jogo eletrônico, a gente tem uma dimensão completamente diferente. Aí é competitivo e tem outros players, outros stakeholders dentro desse mercado, né? Os mais fáceis de conseguir são times, tá? E quando a gente pega time, não é um time, e não comparem ao futebol, tá, gente? Não é São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, Bahia, Ceará, Fortaleza. Não é isso. Time de futebol a gente tem 200 aí, sei lá quantos times que a gente tem reconhecidos. E nos esportes eletrônicos, só de títulos de jogos, a gente tem 831 mil títulos de jogos catalogados no mundo. E a gente tem campeonatos e torneios ocorrendo desses jogos o tempo inteiro. Então a gente tem empresas que organizam, a gente tem times que praticam, a gente tem os servidores que mantêm os jogos, a gente tem as publishers, a gente tem os organizadores de torneios, a gente tem uma série de empresas aí que pagam mensalmente para o advogado para conseguir manter toda a estrutura ali. Tá? É isso que traz estabilidade. E aí você pega ações pontuais, por exemplo, de pessoas físicas, que você vai dando as suas tacadas altas, como essa ação trabalhista que eu expliquei aqui para vocês agora, né?
Eu tenho um monte, tem uma renca de ação trabalhista que, enfim, supera aí 1 milhão. E é nessas ações que você dá as pauladas, que você tira uma grana alta de honorários. Né? Quando você tem uma estabilidade por meio dessas empresas, que elas te pagam mensalmente para você se manter, é ali onde você encontra de fato a estabilidade. Mas não é só a estabilidade que você tem que procurar e encontrar na advocacia. Você tem que procurar tirar as boas remunerações. A estratégia tem que ser você conseguir uma estabilidade, mas ao mesmo tempo pegar outras ações que nas pauladas você tira bons honorários. 300 mil, 400 mil, 500 mil de honorários. É isso que tem que ser. Porque é assim que você consegue viver financeiramente confortável. Porque pensa o seguinte, se você consegue uma estabilidade nesse mercado, vamos supor assim, ó, você fala assim para mim, Hélio, hoje eu conseguiria viver com 5 mil reais mensais. Você fecha contrato com 2, 3 times, cobrando um pacote pequeno, você consegue essa estabilidade. Ou você pega um time de estrutura maior, porte um pouco maior, com um time você consegue essa estabilidade. Aí você pega as outras ações que tem por aí de outros nichos, de outras áreas, mas dentro desse mesmo nicho, que são aquelas que vão te dar uma renda maior. Se você pega uma ação dessa e você tira 300 mil de honorários, pô, você faz o teu ano. Teu ano tá tranquilo. Ah, Lohane, tudo bem, Lohane? Que legal sua pergunta, obrigado aí por enviar, tá? Ó, a Lohane perguntou assim, ó, doutor, eu ainda tô perdido aqui sobre investimento no ramo do Gaming Law, achei seu conteúdo por acaso e abriu a minha mente. Mas pode dizer quais ações mais predominantes na área? Exemplos? Aí a Flávia, que já é um membro aqui da nossa comunidade mais antiga, ela mencionou ações trabalhistas, desbanimento de contas, indenizatórias, e por aí vai. Trabalhos extrajudiciais de assessoria jurídica em contratos. É exatamente isso. Isso daqui são exemplos que a gente tem, tá? Tá, Lorene? A gente tem exemplos exatamente nesse sentido. Na jornada que vocês vão conseguir entender melhor, porque na jornada a gente tem ali um tempo maior para falar, para explicar, vocês vão receber materiais, então isso vai ajudar bastante, tá? Mas esse daqui que a Flávia mencionou são alguns exemplos, tá? Tem ações que eu trabalho, que eu gosto bastante, né, de trabalhar nessas ações, porque elas são emocionantes, mas eu gosto de fazer é, muita, muita derrubada de servidor pirata, né, que acontece bastante por aí. E esses servidores piratas, eles são criados porque muitos hackers vão lá e copiam o jogo, aí eles constroem um servidor pirata, começam a puxar os consumidores dos jogos originais e aí eles começam a vender itens para os jogadores que estão ali, né, consumindo agora o servidor deles. E aí tem empresas que vêm e contratam a gente, advogados, para que a gente possa fazer a derrubada desses servidores. E muitas vezes eles contratam porque a contra-inteligência tecnológica não vale a pena pelo custo. Eles vão atualizar um software, fazer um software para tentar barrar, né, a simultaneidade ali do servidor pirata. Isso custa muito caro. É assim, tipo, 1 milhão, sabe? 1 milhão de dólar, porque às vezes a gente não tem nem a tecnologia no Brasil para fazer isso. Então é mais fácil pagar para o advogado, pagar 100 mil para o advogado fazer isso, do que investir 1 milhão de dólares para barrar numa contra-inteligência. Né? Então isso é interessante. Olha, as ações de banimento, Lohane, a Flávia mencionou, e quer ver uma outra situação interessante? Quando a gente fala em ação de desbanimento de conta, você joga algum jogo, Lohane? Sei lá, Counter, LoL, Free Fire, ó, LoL e COD. Call of Duty. Vamos supor que você vai lá no universo de Call of Duty. Vamos supor que de repente dá um problema lá e a empresa vai banir uma quantidade grande de contas. Só um exemplo. Vamos supor que eles vão banir, sei lá, 100 mil contas. Isso acontece, tá? Com bastante frequência, com bastante recorrência. E essas contas, elas têm dinheiro investido muitas vezes. Os usuários, eles jogam, eles gastam dinheiro com isso, investem na conta do jogo, vão upando a conta, né, elevando a conta, e de repente vão lá e sofrem um banimento. Ou porque infringiu alguma política do jogo, ou porque cometeu um ato irregular que não podia ter cometido, enfim. Quando tem esses banimentos em massa, gente,
Muitas vezes os consumidores eles chegam para o advogado e não chegam um consumidor, chegam vários, chegam 20, 30, 50, 100 consumidores. Se você cobrar R$ 1.000 de cada um desses 100 consumidores, você faz R$ 100.000 brincando, só de honorários iniciais. E sem contar honorários de êxito, honorários finais e tudo mais. Isso não é uma coisa distante não, tá? É uma coisa comum aqui no mercado. Olha lá, tá vendo que legal, Lohane? Ó, a Lohane falou assim, ó, nos grupos que eu tenho, acontece bastante. O desespero é estarrecedor. Vocês percebem? E Lohane, você tem aí faca e queijo na mão, hein? Você tem faca e queijo na mão. Se você já frequenta esses grupos, gente, muita gente pergunta assim, viram algumas perguntas aqui de networking. Depois eu vou encontrar, vou procurar aqui. Tem umas 300 perguntas aqui, tá, gente? Não vai dar tempo de responder, lógico, obviamente. Mas veio pergunta aqui sobre prospecção de clientes. Depois eu vou encontrar aqui, eu coloco aqui. Mas uma das formas de prospectar é isso aqui que a Lohane acabou de falar. Ela frequenta grupos de, por exemplo, Call of Duty. Né? Então lá dentro, você se apresentando, você aparecendo e as pessoas te conhecendo, elas começam a te procurar de forma recorrente, quase sempre. A Flavinha que está aí, ó, conversando com vocês, e aí que você chega nesse faturamento de 100 mil, tá? Que a gente fala aqui nesse objetivo. E aí você vai perceber que não é tão difícil de chegar no faturamento de 100 mil reais. Né? Ó, o Gil pergunta assim, ó, nas ações de desbanimento de contas, são cabíveis danos morais? São, Gil, são cabíveis danos morais, tá? Dependendo da situação, até danos materiais, dependendo ali do que tiver. Porque às vezes tem consumidor que compra item que ele tem duração temporária. Aí bem no tempo de duração temporária, a conta fica banida. Então ele tem direito, em tese, ali ao ressarcimento, tá? Daria para, se for, lógico, né? Se for comprovada a culpa da empresa e no banimento, né? E o banimento for injusto. Mas ó, a Flávia que está aqui com a gente, a Flavinha, gente, ela tem um cargo alto. Não, talvez vocês ainda não conheçam os cargos aqui da comunidade, tá? Mas cada nome de vocês aqui, vocês podem perceber no chat, tem uma cor. Depois deem uma olhada aqui no outro lado, no lado esquerdo do nosso Discord. Vocês vão encontrar lá a descrição da cor dos cargos. A Flávia tem um cargo já elevado, ela está quase chegando a um cargo máximo que a gente chama de cargo Gold, Expert Gold. Tá? E por que ela está chegando lá? Porque ela já se consolidou no mercado e ela já tem um faturamento ali bastante razoável. E hoje ela faz muitas ações de desbanimento. Ó, ela falou aqui, ó, só trabalho com desbanimento. Pra vocês terem noção, tá? Pra vocês terem noção. Ó, o Gil falou assim, ó, já aconteceu comigo banimento no LoL permanente, gastando R$ 500 na conta. Tá vendo? A Lohane falou assim, porque até então me parecia razoavelmente distante, né? Como se a aplicação fosse mais voltada para os pro players. Mas, como disse, R$ 1.000 de cada jogador é ruim. Noob como eu tá de bom tamanho. É isso aí, é isso aí. Que show, que show. Deixa eu ver se eu pego outra pergunta aqui. Vamos ver, peraí. Olha o que o Marcelo falou aqui, que legal, ó. Gente, vocês estão com a faca e o queijo na mão, vocês estão percebendo, né? Ó, o Marcelo falou assim, ó. Comigo foi por meio do meu irmão, que tem um grupo de amigos e alguns tiveram conta no PSN banida. Fechei contrato com um e já tem outros em contato. Logo, logo o Marcelo vai atingir um faturamento muito bom aí. Porque isso daí é que nem praga. Eu gosto de brincar, né, pessoal? Esses atletas, esses players, esses jogadores, eles são como pragas, né? Vem um, de repente começa a vir 2, 3, 10, 50, 100, 200. Aí eles criam um grupo lá e, enfim. E aí você percebe que, cara, não é difícil fazer esse faturamento de 100 mil nesse mercado, né? Você faz isso brincando muitas vezes. Ó, a Flávia falou, é mais comum do que você imagina. Né? Isso é bastante comum, gente. Isso é bastante comum. Seja para você implementar uma nova área no seu escritório, seja para você começar a atuar de forma autônoma, seja para você, enfim, dar uma guinada na sua vida, fazer aquilo que você não gosta mais, deixe de fazer aquilo que você não gosta, busca fazer aqui algo que te dê prazer, que te dê vontade de fazer, né? Porque no fim das contas é isso que não pra gente tem valor, né, na vida. Ó, a Flavinha tá aqui, ela é um exemplo claro, ela estudou muitos anos para concurso.
De repente ela conheceu esse mercado, ela mergulhou de cabeça e hoje só faz isso. Ó, o Marcelo, ó, detalhe, o rapaz tem a conta de 10 anos e gastou aproximadamente 15 mil reais nessa conta. Essa é a realidade, né? Ó, conta aí, Flávia, quantos atendimentos você fez em 40 dias? Vamos ver, vamos ver. Caraca, 74 atendimentos em 40 dias. Dá quase 2 atendimentos por dia, hein, gente? Flavinha, você está fazendo tráfego pago ou você está fazendo, ou é orgânico que vem para você hoje? Porque chega um momento, gente, a gente recomenda que sempre tenha ali uma prospecção ativa, né? Que é o que a gente recomenda. Mas chega um momento da sua carreira, da sua vida dentro desse mercado, que você não vai precisar tanto de prospecção ativa. Você vai ficar mais na passiva, que é a indicação. E essa indicação, ela vem, ela acontece. Olha, ó, só orgânico. Agora imagina se eu trabalhasse tráfego pago. E quais jogos você tem pegado, Flavinha? Conta aí pra gente. A maior parte do que é que tem vindo. Porque aqui são vários jogos, gente, não é um jogo. Tipo, não é futebol, entendeu? Futebol tem 4 futebols. Né? Futebol de campo, society, salão. Aqui a gente tem 831 mil títulos de jogos. Vamos ver aqui o que a Flavinha vai falar. Quais jogos que ela tem pegado mais. Vou colar uma outra pergunta aqui, ó, enquanto isso. Olha isso, hein, gente. Não dou conta de atender tráfego pago hoje, porque eu só registro atendimento. O que eu atendo, dispenso de cara e eu não registro. Ó, Counter-Strike, LoL, Valorant, são exemplos aqui do que ela atende, tá? São exemplos aqui do que ela atende. Isso aqui é um nicho, gente, isso aqui é um nicho, né? Aliás, um subnicho dentro desse grande conglomerado aqui que a gente fala, né? Que a gente trabalha aqui, que a gente trata. Olha a outra pergunta do colega. Gostaria de saber como é a dinâmica de trabalho com as empresas e indivíduos envolvidos no cenário e também acerca de subnichos envolvidos na área e, naturalmente, precificação. Legal, legal, pergunta completa. Ó, a dinâmica de trabalho é muito legal porque, pelo menos para mim, tá? Cada dia que eu acordo, eu nunca sei o que vem pela frente. Não é aquela coisa maçante que eu fazia antes, que era, sei lá, execução de título de crédito. Era cansativo, você vai, desculpa a palavra aqui, mas você vai emburrecendo, porque você só faz aquilo, você não faz mais nada diferente. E na medida que você atua num cenário como esse, um dia um streamer gigantesco que você trabalha, que tem um problema com a ex-namorada, no outro dia um servidor pirata que você precisa derrubar, no outro dia um ataque de DDoS que a empresa sofre, no outro dia um grande jogador, um grande atleta que vem te consultar porque o contrato dele deu problema, no outro dia um time que está com problema no registro da marca ou que sofre ali com alguma ilegalidade, ou teve um bloqueio de conta do Facebook Ads. Enfim, existem milhões de situações no dia a dia que a gente acaba trabalhando aqui, né? Então é realmente muito dinâmico o dia a dia de quem trabalha com esse mercado. Olha a Flávia aqui, o que a Flávia falou, que ela atendeu aqui em 40 dias 74 contas diferentes, gente. É muita gente, é muita gente. Né? Esse é o dinamismo aqui da área, do mercado. E a pergunta do colega, né? E também acerca de subnichos envolvidos na área e naturalmente precificação. Subnichos a gente tem muito, tá, gente? Muito subnicho aqui. Porque olha que interessante, quando a gente fala. Vamos para a disciplina primeiro, né? Quando a gente pega a disciplina de direito digital, dentro do direito digital, a gente tem várias outras subdisciplinas. A gente pega os crimes cibernéticos, a gente pega LGPD e pega várias outras subdisciplinas. Quando a gente desce um pouquinho, a gente percebe que ali dentro do direito digital existe o direito ao entretenimento digital. Ou
O cenário gamer dos esportes eletrônicos, ele está dentro do entretenimento digital. Então veja que a gente está dentro de um nicho, de uma disciplina, né, que vem dentro de uma subdisciplina, que a gente pega um nicho de mercado e pega subnichos de mercado. Olha como é profundo isso daqui. É meio que o inverso, você faz o inverso, né? Tem gente que quer pegar lá, direito digital, só que a pessoa não sabe nem o que ela tem que fazer no direito digital. Ela quer conhecer tudo do direito digital e ela não consegue cliente nenhum. A estratégia está errada. Quanto mais você desce e pega ali dentro a especialidade, a expertise, como a gente fala, é muito melhor. Mas é muito melhor. Porque você passa a ser conhecido dentro de um nicho. E aí você faz o caminho inverso. Aí você amplia a sua advocacia para o full service e você acaba atendendo todas as áreas. É isso que é interessante aqui para a gente de nichos e subnichos dentro desse mercado. E aí o colega pergunta da precificação. Precificação aqui é uma questão bem interessante e bem legal para a gente, tá? Porque a gente não concorre aqui, gente, com esse mercado tradicional que ele é voraz, né? No começo aqui do nosso encontro hoje eu falei que muitas vezes você quer cobrar pela reunião, só que você não pode cobrar pela reunião ou não consegue porque tem uma outra pessoa que não cobra. Ou cobra muito mais barato, ou cobra, né, R$ 100 para fazer uma consultoria. Né? Isso, infelizmente, é o que acontece no mercado, que é um mercado muito saturado. É o que acontece. Aqui a gente não sofre desse problema. Então a precificação aqui, as pessoas vão na precificação e você precifica pela sua expertise. Até porque você precisa saber falar a língua do cliente. Quando chega um cliente, por exemplo, desse mercado para você, ele vai começar a explicar as coisas que acontecem ali no dia a dia dele, né? Que ele foi banido ou teve algum problema assim, assim, assado. Você pega um advogado tradicional, ele não consegue atender um cliente desse. Porque ele não fala a mesma língua do cara. Não fala a mesma língua. Então isso é muito difícil, né? Para o advogado que é do tradicional, que não conhece esse mercado, que não atua nesse mercado. Então, isso reflete na precificação. Né? Então, você pode cobrar um preço justo aqui, que normalmente o cliente vai e paga bem. Paga e paga bem. É óbvio que isso assim não é que você vai encontrar todos os clientes que vão te pagar o quanto você quer. Não é isso, tá? Porque você vai encontrar cliente que você vai precificar. Muitas vezes o cara só está vendo preço, ele só quer saber de preço e não vai contratar. Mas eu falo assim, numa média e numa métrica geral, tá? Normalmente a gente consegue precificar de uma forma muito mais justa do que o mercado tradicional. E eu falo isso por uma visão empírica, né? Porque eu vejo isso há muito tempo. Tá? O que a Flávia falou aqui é uma grande verdade, né? Você só entende essa dinâmica dos nichos quando você entra para o mercado. Era uma das minhas maiores dúvidas que eu tinha. E aqui, gente, quando a Flávia fala entrar para o mercado, é você entrar para o mercado, é você vir aqui assistir aula, é você consumir os conteúdos, é você pegar os materiais que estão aqui na comunidade, né? É viver isso daqui que a gente faz. É isso que ajuda a gente a ter essa visão de mercado. Porque o que eu estou falando aqui, as pessoas que estão aqui começando hoje, estão aqui vindo pela primeira vez, elas vão começar a abrir um pouco a cabeça. No próximo encontro vão abrir ainda mais. No próximo encontro vão começar a se encorajar para começar a dar os primeiros passos. Aí vão para a jornada, vão falar, porra, é agora. E vão embora, entendeu? É assim que tem que ser. Quanto mais campo você ganha, mais pessoas vão te indicando. É exatamente isso. É exatamente isso. Deixa eu ver se eu pego mais uma pergunta aqui. Vou responder uma última, tá? Deixa eu ver aqui. Vou pegar essa daqui. Essa daqui é legal, porque a visão do colega, ela não é uma visão de quem está no mercado, tá? Uma visão de quem está fora e não conhece muito. Ele pergunta assim, como é o processo de ingresso nesse mercado? Aí ele faz uma consideração, né? Por ser um nicho novo e considerando que os próprios esportes não possuem um desenvolvimento tão elevado no Brasil,
tenho a impressão que o mercado do direito acaba sendo limitado a indivíduos que já estão no circuito, de alguma forma, através de indicações. Ó, a pergunta do colega, ela é uma pergunta assim que ele está preocupado naturalmente, né? Ele quer saber como é que é o processo de ingresso, mas ele está preocupado naturalmente aqui com a panelinha, né? E essa panelinha ela acontece no mercado tradicional, bastante. Aqui não, gente. Aqui como a gente tem uma pulverização muito grande de pessoas que estão assim, exatamente, ó, Flavinha, exatamente isso, está confundindo com futebol, é exatamente isso, Flávia. Aqui, gente, quando a gente pega os esportes eletrônicos, quer ver um exemplo? Cruzeiro. A gente pegou 45 reclamações trabalhistas do Cruzeiro, de Wild Rift, que é um jogo. A gente distribui essas ações pelo Brasil inteiro, norte a sul, leste a oeste. Por que, que a gente distribuiu norte, sul, leste a oeste? Porque os atletas, eles estavam prestando serviços da residência deles. Eles estavam das menores cidades que vocês podem imaginar. Das menores cidades que vocês podem imaginar. Por que, que esses 45 atletas me contrataram? Porque me conheceram e sabem da minha expertise e, enfim, cheguei neles e eles me contrataram. Mas o fato é que eles estavam divididos aí pelo Brasil inteiro, gente. Foram 45 reclamações trabalhistas em mais de, sei lá, mais de 20 estados. Agora, quando você pega o futebol, por exemplo, o futebol ele é uma modalidade esportiva muito fechada. É o desportivo tradicional, né? É muito fechada. Quem trabalha com esportivo, normalmente, eu já vi reclamação aqui de muita gente aqui na comunidade. As pessoas falam assim, não, fiz pós-graduação em direito esportivo e não consegui nenhum cliente. Óbvio, porque tá atrás do futebol, cara. Futebol você não vai conseguir mesmo, porque ali é uma panelinha, ali é absolutamente fechado. Né? E em comparação os dois mercados, de games e o futebol ele gera uma renda muito alta, porque a gente tem um número de espectadores ainda muito grande. Isso tem caído, né? Mas ainda é muito grande. E a expressão ela está dentro do mercado de espectadores. Né? É dentro do mercado de espectadores que a gente tem uma audiência grande. E isso faz ter uma rentabilidade grande nesse mercado. Mas quando a gente fala em advocacia, para quem que você vai advogar ali para o mercado de games, do futebol? Os atletas. Quando os atletas de futebol existem aqui no Brasil, por exemplo, que são profissionais? Salvo engano, uma média de 2 a 3 mil atletas profissionais. Salvo engano, tá? Por quê? Porque o futebol, especialmente o futebol de campo, são quantos jogadores? São 11 jogadores. Quantos jogadores de Counter-Strike existem aí? Quantos jogadores de LoL existem por aí? Quantos jogadores de Free Fire existem por aí? Vai contabilizando isso por jogo para você ver o número que você chega. E são pessoas que não têm necessidade no cenário gamer, né? De ir até o campo, de ir até o estádio. Não precisa, eles fazem isso de casa. Eles jogam, treinam e competem de casa. Quando o time é mais estruturado, eles vão para Game House, Game Office, por aí vai. É por isso que não pode confundir aqui, como a Flávia falou, com o futebol, né? Deu para entender isso, gente? Deu para ter uma visão aqui um pouco diferente do mercado com essa sessão interativa de perguntas e respostas que a gente teve? Show, Lohane, que legal, que legal. Mandem perguntas aí, eu quero saber as dúvidas de vocês, eu quero saber a impressão de vocês aí sobre esse mercado. Porque o nosso tempo aqui, ele já esgotou, tá? Mas eu vou responder aqui se tiverem perguntas. Então, quero que vocês fiquem à vontade aqui para fazer as perguntas de vocês. Ah, a pergunta do Garrido, pergunta prática, né? Como é a sensibilidade do juízo para tratar de direito gamer? É uma pergunta interessante, Garrido. Sabe por quê, cara? Eu volto lá no tempo, né? Quando eu tava assim, começando minha carreira, a primeira ação que a gente pegou foi uma ação de banimento de conta. Só que eu tava pela empresa. Aí eu tava pela empresa. Foi a primeira ação que surgiu pra gente. E a gente conseguiu ganhar. A gente conseguiu provar ali que teve, enfim, uma má conduta do usuário do jogo. E a gente conseguiu provar e, enfim, a conta continuou banida até o prazo final. A ação foi improcedente. Só que aí ele foi um ponto fora da curva, porque o juiz tinha interesse, o juiz era interessado na demanda. Só que nem todos os juízes são interessados em demandas como essas. Né? Tem muitos juízes
que eles ainda acham que isso daqui é um mercado infantil, infantilizado, tá? Mas não são todos. Hoje a gente já tem assim, muita jurisprudência que se firmou nos tribunais de uma maneira bastante positiva para o mercado, tá? Bastante positiva para as questões relativas aqui a banimento de conta, as ações trabalhistas que reconhecem vínculo de emprego entre os atletas. Inclusive em 2015, 14, a primeira reclamação trabalhista que teve fui eu que propus, né, em nome do Napon, que era um atleta de League of Legends. Ele jogava na PEN na época, 2014, 2015, e que teve o reconhecimento, né, do vínculo, por meio de um acordo, né, mas teve o reconhecimento. Então, a jurisprudência vem se formando. A gente fez muita jurisprudência aí nos tribunais por conta desse mercado, sabe? Então é bem interessante, porque a gente vê até desembargador hoje que se debruça sobre o tema, que tem interesse sobre o tema e acaba gostando disso. Mas num geral, assim, eu vejo que não está tão ruim, tá? Lógico que às vezes você vai pegar juiz aí que, enfim, tem, desculpa a palavra aqui, mas tem um cocô na cabeça, né? E dá umas sentenças aí bastante sem pé nem cabeça, né? Então, mas não é a maioria não, tá? Alô, ele falou assim, ó, eu atuo com família, que é só barraco, né? Criminal, que é só confusão, e ter um trabalho, um trampo ligado ao meu hobby é reconfortante. Mas é mais ou menos isso, viu, Lohane? Vai se dedicando um pouco a esse mercado para você ver, já que você tem outras áreas de atuação, continua nelas, mas vai entrando, né, a doses homeopáticas aqui nesse mercado para você ver o resultado que você vai começar a ter. E como é confortável, gostoso trabalhar com isso. O Lucas Doria falou assim, exatamente, né? Meu medo é a má vontade do juiz entender essa demanda. Lucas, mas pode ficar tranquilo, cara. Tem jurisprudência bastante favorável aí. E, num geral, eles entendem de uma maneira positiva, tá? Eles entendem de uma maneira positiva e entendem. Tem muito juiz que já despachei, converso, né? E eles falam, não, esse mercado tem crescido muito, né? Eles têm interesse, eles vêm me perguntar isso. Semana passada eu tive na Uninove, eu fui conversar com o Blatt, que é um promotor de justiça, né? E, nossa, foi uma conversa assim que era para ser de 5 minutos, gente. Virou 3 horas de conversa. E começou a contar a história, falar das máquinas de caça-níquel que eu queria combatia, né? Estava muito ligada lá às questões relativas a apostas, né? Que não eram esportivas, né? E isso é ilegal. Então a gente começou a conversar muito sobre isso e o interesse dele sobre essa área foi muito grande, né? A gente conversou bastante sobre isso. Pra você ver, é um promotor que já tem um tempo de estrada muito grande, né? E tem um interesse gigante aqui nesse mercado. Então fiquem tranquilos, porque esse não é um impeditivo não, tá? Ó, o Abrasa falou assim, ó. é, eu atendo no âmbito tributário e estou aqui porque jogo videogame desde os meus 5 anos de idade. Que legal, cara, que legal. Mas, ó, tributário tem muita coisa aqui, viu, cara, pra você explorar nesse mercado. Eu não sei se você sabe, mas tem muito time aí que ganha premiação de fora do Brasil. Eles precisam trazer para o Brasil os recursos e eles não sabem como fazer, e enfim. Tem uma incidência do direito tributário interessante aqui pra gente também, viu? Vale a pena você se inteirar, tá? A pergunta do Gil de Lira, ele falou assim, ó, como que é dada a competência do juízo na hora de peticionar em uma ação? Segue o padrão na comarca de residência do autor? Ó, se for relação de consumo, Gil, sim, você pode seguir na residência do autor, tá? Não tem problema nenhum. Se for uma ação civil comum, né, sem relação de consumo, uma relação civil comum, aí, aí a gente teria que ir pela regra do CPC, que fala que é a sede, o estabelecimento do réu, né? Residência do réu. Show de bola. Deixa eu ver aqui, ó. Na quinta-feira. Quinta-feira a gente tem o nosso próximo encontro, tá? Depois de amanhã, meus horários, 20 horas e 7 minutinhos. Quero encontrar todos vocês aqui de novo, hein, gente? Que legal, a Lorraine perguntou aqui. E é isso aí, Lorraine, ó. Quinta-feira, às 20 horas e 7 minutos, aqui no mesmo canal, mesmo lugar, tá? Aí o tema da nossa aula, do nosso encontro vai ser Revitalizando a Advocacia, inovações no direito gamer e dos esportes eletrônicos.
Tema legal, hein? Deixem agendado aí, deixem marcado, porque vai ser a nossa última aula antes da jornada. A gente vai ter essa aula na quinta-feira, na segunda-feira que vem já vem a jornada, né? E vai ser às 8 horas da manhã, né? Então, vocês vão receber o link aí pelo grupo do WhatsApp e também por e-mail, né? Para vocês assistirem às aulas da jornada. Mas a gente vai ter um encontro ali no meio, né? Que vai ser na outra terça-feira que vem, aí a gente tem mais um encontro ao vivo aqui também, de novo aqui pelo Discord. Show de bola. Falando em recursos, Marcelo pergunta assim, falando em recursos, como fica a aplicação da Lei Rouanet no direito gamer? Já que o marco legal dos games traz expressamente os jogos como cultura. Fantástico, Marcelo. Cara, totalmente cabível e hoje com a positivação, né? Por meio do marco dos games, marco legal dos games, a gente tem esses incentivos. Então isso é possível para quem desenvolve, para os estúdios e para muitos outros players aí do mercado. Só cumprir lá com os editais, né, as questões administrativas, que os recursos eles são liberados, tá? Isso é fantástico. E é um nicho aqui, viu, gente? É um nicho, inclusive, tá? Essa questão aqui de recursos da Lei Rouanet é um nicho que você, como advogado, conhecendo aqui o trâmite, como faz para conseguir a liberação desse recurso, você pode vender a sua hora de serviço para conseguir esse recurso para as empresas, tá? Isso aqui é um nicho. Ah, Flavinho, ó, na minha época não tínhamos essas aulas não, hein? Aproveitem. Tô sendo generoso demais, né, Flavinha? Muito conteúdo aqui, né? Acho que eu vou parar, acho que eu vou parar. Vou descansar um pouco. Tô brincando. Legal. O Albrasa pergunta assim, ó. E patente para times, estúdios, jogos, você poderia falar a respeito também? A gente vai falar depois, tá, Brasa? A gente tem aula específica sobre isso, cara. Mas assim, ó, registro, né, de marca e etc. é um mercado gigantesco aqui também. E muito recorrente. O tempo inteiro os times precisam, as empresas precisam, os streamers precisam e gigantesco. Um subnicho gigantesco. No escritório a gente também faz. Tá? A gente oferece esse serviço aqui lá para os clientes também. Tá? A gente faz full service hoje lá no escritório, gente. Atende basicamente quase todas as áreas. Tá? Mas dentro desse nicho de mercado, tá? Dentro desse nicho de mercado, que é o que pra gente é interessante. Tá? Show de bola. Mais alguma pergunta? Ou a gente vai se encontrar agora na quinta-feira? Antes que vocês perguntem de novo o que eu tomo aqui, né? Outro dia, não sei quem me perguntou o que eu tomo. Aqui dentro eu tomo Coca-Cola, zero. E aqui eu tomo água. Alguém quer Coca aí? Pessoal, então show de bola. Ó, a gente se encontra então na quinta-feira, aqui no mesmo canal, no mesmo horário, às 20 horas e 7 minutinhos. Tá bom? Gente, grande abraço, obrigado pela companhia.